Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, ao e-mail, ao canal do YouTube. Você pode assistir os programas já veiculados aqui. Acesse nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo Luciano Rodrigues. Luciano, prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. É uma honra poder falar com você aqui. Luciano é um professor de Escola Civil de Bombeiros. É isso aí, Escola Civil de Bombeiros. Faz treinamento, dá aulas e é um tema importante e que pode influenciar direto ou indiretamente na sua vida. Daqui a pouco você vai saber o porquê. Quando a gente fala de bombeiro, o primeiro reflexo, lógico, nós pensamos nos bombeiros com valoroso trabalho prestado pela Polícia Militar, mas existem também as brigadas, os bombeiros civis. E é isso que eu vou perguntar e o Luciano vai esclarecer. Luciano, explica pra gente, qual é a diferença do bombeiro, que é um policial militar, e do bombeiro civil? Então, agradeço a presença, missionário Denis. É muito importante nós possamos estar aqui esclarecendo, né, o trabalho do bombeiro civil e a diferença existente entre o bombeiro militar, aquele que é concursado, funcionário público, do bombeiro civil, que é aquele profissional que faz um curso de formação e presta serviço em prédios, edificações, em clubes, atuando também como voluntário. A brigada que o senhor se referiu, normalmente, é a brigada de incêndio, né? Que é obrigatória para a obtenção do alvará de funcionamento de algumas empresas. Esse é um tipo de brigada onde aquela pessoa é escolhida dentre os funcionários da empresa. Esse é um trabalho que é feito dentro da organização, dentro das empresas. Esse é o brigadista. Nós somos bombeiros civis, que somos profissionais que estamos devidamente qualificados dentro da área de prevenção, planejamento, resposta a emergências. O curso de bombeiro, ele habilita aquele jovem, aquele profissional a atuar na área de primeiros socorros, produtos perigosos, emergências das mais diversas, como salvamento, técnicas em altura, emergências em elevadores, combate a incêndio. Então, esse profissional tem uma formação dentro de uma escola durante um período de tempo, normalmente é uma carga horária de 210 horas o curso, né, mínimo, sendo que esse curso englobaria todas essas disciplinas e esse profissional, após a aprovação, estaria apto a trabalhar nas indústrias, empresas, como prestador de serviço, né? E como é esse interface, essa ligação entre o bombeiro policial militar e o bombeiro civil? Então, hoje, né, até a formação, nós procuramos, dentro da formação do bombeiro civil, existe uma norma específica, né, que regulamenta isso, que é a norma brasileira 14.608. Essa norma foi elaborada com alguns critérios. Esses critérios de formação são algumas disciplinas que são utilizadas na formação do bombeiro militar também. Então, as mesmas disciplinas que são ministradas no curso de formação do policial, do bombeiro militar, elas foram aplicadas, né, em uma carga horária, obviamente, reduzida, para a formação desse profissional que irá prestar serviço nas edificações, como nós dissemos anteriormente, principalmente na prevenção, né, e no preparo a respostas a emergências. Nós trabalhamos principalmente com a prevenção dentro dos locais, né, na questão dos equipamentos fixos, equipamentos móveis, treinamento, conscientização do público e atuando também em eventos, né? Então nós temos hoje algumas normas, temos a norma de formação e temos algumas leis, né, que agora estão tramitando até na questão de exigir que esse profissional esteja atuando em vários outros estabelecimentos, como empresas, locais de reunião de público, né, como igrejas, casas noturnas, casas de shows. E esse profissional, ele fica fixo dentro do local a partir do momento que ele é contratado por uma empresa?
Alguém da sua equipe é contratado por uma empresa. Ele vai trabalhar fixo diretamente lá ou ele presta serviço esporádico e vai para um outro local? Então, existem alguns modelos, né? Então, nós temos os bombeiros espalhados pelo Brasil, nós temos bombeiros voluntários, nós temos corpos de bombeiros mistos, nós temos o bombeiro profissional civil, que atua dentro da edificação, né? Temos uma lei hoje que regulamenta essa profissão, que é a Lei 11.901, que fala exatamente a carga horária de trabalho desse profissional. Então, aqui onde nós estamos em São Paulo, nós temos uma carga horária de 12 horas por 36. Esse profissional normalmente atua muito, é muito comum observarmos esse profissional em shopping centers, em alguns eventos, como grandes eventos aqui em autódromos, shows, eventos dentro da cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros exige a presença até desse profissional. Para a população acaba até uma certa confusão, porque o pessoal olha e fala, não, ele é um bombeiro, é um policial militar, é um bombeiro, mas a bem da verdade, ele é um bombeiro civil. Hoje nós estamos trabalhando muito, né, para quê? Porque não existe uma padronização a nível nacional da uniformização, existe somente a norma que diz da formação. Então nós temos aí, estamos participando junto com um grupo de profissionais envolvidos na área, né, no Conselho Nacional de Bombeiros Civis, onde nós tentamos atuar em todos os estados brasileiros para que nós possamos padronizar exatamente a uniformização, que não há interesse nosso em que haja confusão, né? O trabalho do policial militar ele trabalha dentro da sua corporação, sendo chamado para atender ocorrências de rua. O profissional civil normalmente está dentro da planta, ele está naquela edificação. Quer dizer, ele conhece melhor também. Exato. Né? Porque o dia a dia dele é ali. Nós seríamos, na verdade, primeiro, a prevenção, evitar que o acidente ocorresse, e no caso de algum acidente, né, se já estivesse em andamento, esse profissional orientaria os policiais militares, o Corpo de Bombeiros, na melhor forma de atuar naquela planta, naquela edificação, naquela indústria, naquela empresa, né? E, na verdade, a resposta dele é muito mais rápida, porque ele, conhecendo a edificação, ele poderia fazer o abandono, a retirada das pessoas, né, que é o bem mais precioso, né? Primeiro a vida, depois o meio ambiente, depois o patrimônio. Então nós estaríamos evacuando para depois fazer os devidos trabalhos de combate a incêndio, de rescaldo. Né? Facilita muito. É isso que eu te perguntei do interface, porque eu acho que para o próprio policial, numa situação de emergência, aconteceu já um acidente, um incêndio, alguma coisa, para ele chegar e se inteirar de como é o prédio, como é a saída, o que tem lá dentro, se já tiver alguém para mostrar o caminho, é bem mais fácil. Isso é muito importante, até conversar a respeito, porque normalmente o Corpo de Bombeiros ele exige que toda edificação, né, tenha um documento, que é o auto de vistoria, onde comprova que aquela edificação está em condições, com seus equipamentos de prevenção e combate a incêndio, principalmente. Seriam, né, as mangueiras, extintores, mangueiras, alarmes, saídas de emergência desobstruídas, escadas em números suficientes, e o profissional também, né? Sendo que uma parte seria a brigada de incêndio formada pelos próprios trabalhadores, né? Os próprios profissionais, e uma outra parte seria a contratação deste profissional. A importância deste profissional é que ele atua 24 horas somente na prevenção. Mas já existe então uma previsão legal para a contratação desse profissional? Ele já está em norma brasileira, né? Então ele está lá previsto em alguns locais, como por exemplo shopping centers, locais de reunião de público. Então existe um trabalho sendo feito ainda, inclusive em parceria com a Polícia Militar, dentro da Polícia Militar com órgãos civis, como o Conselho Nacional, para que nós possamos determinar o número de bombeiros civis em cada edificação. Então nós estamos tentando determinar quantos profissionais seriam necessários num show, numa casa de eventos, num local de reunião de público, como um grande restaurante ou uma igreja. Então esse trabalho vem sendo discutido, debatido, e acredito que em breve nós tenhamos aí uma resposta à sociedade, porque o auto de vistoria, como eu lhe disse, ele é obrigatório, mas muitas vezes ele é negligenciado, mesmo porque os órgãos públicos não conseguem fiscalizar, né? E o Corpo de Bombeiros só pode atuar quando ele chamado, né? Entra num dado delicado, né, que a gente bate nessa tecla, porque eu acho o seguinte, como falam na gíria, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Então a gente vê uma discrepância, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que a gente conhece um pouco melhor. Existe uma discrepância muito grande, por quê? Empresas grandes, as igrejas, são
constantemente fiscalizadas, exigem isso e aquilo e sair. Ok, é para segurança, amém. Acho que a gente tem que ir por esse caminho mesmo. Óbvio. Como você falou, primeiro é a vida. O primeiro bem é a vida ser preservada. Mas, por um outro lado, às vezes a gente vê, ao lado de uma empresa dessa, ou de uma igreja que está sendo praticamente imposta uma série de gastos que tem que arcar, abre-se um bar, uma casa de shows, comumente aqui conhecido em São Paulo, um forrozão, que não tem a mínima segurança, não tem vedação acústica, não tem prevenção contra incêndio, não tem equipamento, pessoal saindo para fora lá, não tem saída de emergência, saída alternativa, não tem nada, e a fiscalização vai num lugar e não atravessa a rua para ir no outro. Então eu gostaria de saber qual é a coerência que tem nisso. Infelizmente, isso ocorre mesmo, né? Algumas instituições são, não perseguidas, mas são fiscalizadas com mais rigor, né? Diga-se de passagem, as igrejas têm sido objeto, né, de fiscalização, porque reúnem um grande público, mas nós notamos após até o acidente que houve no Rio Grande do Sul e eventos recentes, que a fiscalização às vezes negligencia, por exemplo, casas noturnas, né? As casas onde seria obrigatório saídas de emergências desobstruídas. Então, normalmente nós encontramos, como frequentadores, casas noturnas com portas corta-fogo, mas com barras de pânico com cadeado. Quer dizer, segurança com ordem para não abrir, ou pessoas que muitas vezes não têm autorização não estão com a chave, ou não podem liberar a saída das pessoas na situação de emergência. Então são situações que a gente realmente encontra, né? O bombeiro civil, ele tem treinamento, ele tem formação até para orientar, ele sabe quais são as obrigatoriedades, as exigências, principalmente aqui em São Paulo, né? Nós formamos esse profissional, frisando muito isso das exigências, né? Da porta, do extintor, das mangueiras, da formação de uma brigada de incêndio, que muitas vezes as empresas também negligenciam. Por quê? Porque existe uma norma também que obriga que esse treinamento seja feito em campo prático, né? Que ele tenha a parte teórica e uma parte prática. E, infelizmente, aquela de como manusear o extintor, a mangueira. Exatamente. É onde o brigadista, não o bombeiro civil, vai vivenciar lá uma situação durante um dia, né, em campo prático, tentando trazer para uma situação mais real, usando simulação com fumaça, usando simulação com fogo, né? Na verdade, nós utilizamos gás, né? Utilizando extintores, mangueiras, fazendo toda uma série de treinamentos, inclusive de primeiros socorros, no caso de evacuação, transporte de vítimas, imobilização, uso de um equipamento que é importantíssimo e negligenciado também em São Paulo, que é o desfibrilador, que é aquele equipamento que ajudaria muito no caso de uma parada cardíaca, né? Então as brigadas de incêndio também, por questões econômicas, muitas vezes são negligenciadas e feitas no próprio local de trabalho, sendo que as normas exigiriam que ela fosse feita primeiro em campo prático e depois fizéssemos um segundo trabalho nas empresas, né, que seria um abandono até para simular uma situação real, se possível até com o apoio do Corpo de Bombeiros, para aferição do tempo de resposta das unidades do Corpo de Bombeiros, para saber quanto tempo nós teríamos para fazer a evacuação e o combate mesmo do princípio de incêndio. Pergunta que não se cala, infelizmente, isso aconteceu, foi a vida de quase 300 jovens que se foram, num evento lá de Santa Maria. Pelo que se apurou até agora, parece que ocorreu uma série de negligências. Falta de fiscalização, falta de equipamento, de controle, despreparo do pessoal atender. Pelo que você soube, pelo que você presenciou, aqui em São Paulo, tem casas noturnas que podem oferecer esse mesmo risco? Infelizmente, missionário, é a nossa realidade, né? Nós acompanhamos, nós temos profissionais formados por nós, na Smart Bombeiros, que atuam nessas casas, eles nos relatam a deficiência, né? A falta de fiscalização dos órgãos públicos, e eu gostaria de voltar exatamente nesse evento do Rio Grande do Sul, que nós temos contato com o pessoal do Rio Grande do Sul através do Conselho Nacional, e nós tivemos até acesso ao inquérito, né, para acompanhar e saber o que estava acontecendo. E vimos que realmente houve uma série de falhas
E aquele evento, com a presença de um profissional habilitado, com uma brigada de incêndio bem treinada, eu digo que, não sei se todos, mas o número de mortes poderia ter sido muito reduzido. Porque um profissional habilitado, como o bombeiro civil, ele teria já verificado a situação do ambiente, a possibilidade daquele material combustível, né? Se ele estava em condições de utilizar um material pirofórico dentro do estabelecimento. Então existem até materiais próprios, né, que a gente chama de indoor e outros outdoor, próprios para utilização interna e externa. Em regra, aqui em São Paulo nós não autorizamos, né? O próprio Corpo de Bombeiros já não recomenda a utilização. Mas lá no Sul, eu não conheço a legislação própria do Rio Grande do Sul, mas um profissional habilitado, com certeza, ele teria tido o treinamento, a calma suficiente para retirada daquele pessoal. Agora, a questão do AVCB, que é o auto de vistoria, que não ele é exigido, né, pelas prefeituras, ele parte do Corpo de Bombeiro. A gente vê que naquela casa, por exemplo, não havia sinalização. Né, e o tipo de revestimento também tóxico? O revestimento, né, aquele material combustível que desprendia vapores e gases tóxicos. Né, hoje nós temos materiais próprios para esse tipo de edificação, para esse tipo de empreendimento. E às vezes existe até a própria a questão do próprio empresário, né, que conhece os riscos, mas mesmo assim opta por uma redução de custos. E aí vem aquela questão que o senhor acabou de abordar mesmo, de 2 pesos e 2 medidas. Eu só queria deixar claro, assim, nós não somos contra a fiscalização, não. Hein? Nem por parte de prefeitura, nem de bombeiro, nem do Ministério Público. Nós só gostaríamos que a mesma eficácia que fosse aplicada em alguns casos, fosse aplicada em outros casos. Então, os senhores que fiscalizam, parabéns, estão fazendo o trabalho de vocês com seriedade, mas nós gostaríamos que esse trabalho fosse feito também em outros locais, não só uma área específica. Se a lei existe, existe para todo mundo. Então não adianta você apertar, fiscalizar, pressionar um tipo de atividade e esquecer a outra. A outra, esse daí não tem... Porque o que a gente escuta muito, isso eu estou à vontade para falar, que nós passamos por alguns episódios aqui, mas olha, esse tipo de caso não adianta fiscalizar porque não tem nada mesmo. Pô, mas não tem nada, então tem que ter, ou tem que fechar. Já que não tem nada, tem que ter ou tem que fechar. Na verdade, a exigência é para todo tipo de edificação. Hospitais, órgãos públicos, pode ser uma delegacia de polícia, um quartel do exército, um hospital público ou privado, igrejas, casas noturnas ou restaurantes. Infelizmente, até presenciamos quando a gente faz algum tipo de vistoria, alguma assessoria, né? Nós prestamos assessorias. Inclusive, recentemente estive em algumas delegacias verificando a situação dos equipamentos, orientando. E a gente nota muito isso dentro dos próprios órgãos públicos, que seriam os primeiros a terem que cumprir a legislação vigente. Né? As prefeituras, os hospitais públicos, onde nós muitas vezes verificamos a falta de um profissional habilitado. Esse profissional, como bombeiro civil, poderia atuar ainda é pior, em hospitais, que o abandono é muito mais complicado. Porque a pessoa, para se locomover, tem dificuldade, porque você já está lá, não está muito bem. Né? Hoje nós estamos em São Paulo, aqui numa região central, e a dificuldade de fazer, por exemplo, de se proporcionar um abandono do Hospital das Clínicas. Né? Então, assim, você dentro de um hospital, você tem neonatal, geriatria, cirurgias ocorrendo, como você faria o abandono? Então, a exigência da permanência desse profissional, bombeiro profissional civil, seria de extrema importância. Então, nós estamos trabalhando na formação, no aperfeiçoamento, dando cursos, né, constantes para esses profissionais, para que eles reciclem seus conhecimentos e atuando em parceria, como disse novamente, com uma instituição a nível nacional para padronização e até para que houvesse um entendimento de todas as polícias da importância desse profissional, que não houvesse ranços, qualquer preconceito com relação à nossa formação. Nossa formação realmente, nós estamos pautados numa norma, ela não é a mesma que a PM, não temos a mesma atribuição, mas temos a mesma importância. Porque o nosso trabalho sendo bem feito, nós evitaríamos em muito a saída do Corpo de Bombeiros dos seus quartéis, das suas bases, para atender algumas mínimas ocorrências, sendo que muitas vezes eles deixam de atender ocorrências de grande vulto, por estarem se deslocando para um local que simplesmente começou um princípio de incêndio. Né? Então, o nosso trabalho hoje é exatamente isso, é a conscientização a nível nacional,
colocar à disposição, esclarecer a população, né, que tem muitas dúvidas. E, na verdade, missionário, uma coisa que eu queria colocar, quando a população necessita, ela não faz distinção se é um bombeiro militar, se é um bombeiro civil. No momento que nós estamos habilitados, ele não ela vai quer pedir ser atendida. documento de quem está salvando a vida dele, ele quer ser salvo. Nós, para grata satisfação, já estivemos em algumas ocorrências de rua, que muitas vezes somos chamados ou nos deparamos, e o agradecimento é muito obrigado ao Corpo de Bombeiros, muito obrigado aos bombeiros. E a população não faz distinção, se é um bombeiro voluntário, se é um bombeiro civil, se é um bombeiro municipal, se é um bombeiro do estado estadual. Então, na verdade, o que nós precisaríamos é exatamente um trabalho em conjunto para que todo o Brasil estivesse seguro, né? Então, que não houvesse esse pré-conceito com relação à nossa profissão. Que esse profissional, bombeiro civil, é bem preparado, está à disposição, né? E pode ser exigido, né? O que nós trabalhamos na instituição que eu atuo hoje é exatamente isso, uma formação séria, com competência, com seriedade, com ética, né? Nós procuramos recentemente, dentro da nossa profissão, estabelecer um código de conduta, um código ético, né? Nós não somos militares, então não temos um regulamento, mas temos sim trabalhado para que tenhamos um código de ética, onde aquele código vai pautar nosso trabalho de norte a sul do país, né? Você comentou sobre fiscalização, a gente infelizmente presenciou alguns casos aqui. Mas qual a dica que você dá? Porque eu acho o seguinte, já que a autoridade fala não dá para fiscalizar, eu acho que o fiscal tem que ser o próprio usuário. Então, aquele jovem que vai a uma casa noturna, aquele casal que vai ao restaurante, ou que vai ao passeio, ou que vai ao teatro, ou que vai a um shopping, o que ele tem que mais ou menos estar atento de falar, poxa, aqui eu acho que essa área está me oferecendo um certo risco, ou aqui realmente está bem, aqui eu tenho que tomar cuidado, aqui eu vou evitar de vir porque não está muito bem. Como é que a pessoa pode notar esses detalhes? Missionário, eu costumo comentar muito em sala de aula, né, com os jovens que estudam comigo, que nós devemos cobrar constantemente. No restaurante que nós frequentamos, ao adentrar aquele local, normalmente existe aquela placa de visite nossa cozinha. Nós nos preocupamos muito com a alimentação, mas nós não nos preocupamos com a segurança daquele local. Nós, como bombeiros civis e profissionais da área, já é automático, né? Essa visualização do ambiente, rotas de fuga, equipamentos. Mas todos nós, como pais, por exemplo, nas escolas dos nossos filhos, será que a escola tem profissionais habilitados? Um detalhe para o senhor, por exemplo, aqui em São Paulo, dentro das escolas, a maior parte delas, seria necessário que 80% das pessoas, dos funcionários, tivessem um treinamento mínimo de brigada de incêndio, onde eles teriam primeiro socorro, 80%. Esse cálculo não é único para todos os estabelecimentos, né? Algumas empresas exigem um percentual, esse percentual varia em função do número de funcionários, né? Basicamente. E dentro das escolas, por exemplo, como eu disse, seria necessário a presença de quase 80% das pessoas com treinamento para atendimento a uma convulsão, uma parada cardíaca, uma obstrução de vias aéreas para uma criança, um princípio de incêndio, um abandono. Então, todas as edificações deveriam ter esse profissional treinado, que seria o brigadista. E, dentro daqueles locais mais críticos, o profissional bombeiro civil. Então, a gente vê que muitos lugares ainda não têm essa cultura. A legislação obriga. Eu falei novamente, eu costumo falar para os meninos, será que todos os lugares que nós frequentamos nós avaliamos? Né? Eu falo o seguinte, quando você anda de carro, você espera que aquele profissional tenha habilitação, que o carro esteja em condições. Se eu for andar no transporte público, eu espero que aquele profissional esteja devidamente habilitado e o transporte esteja em condições. Né, os freios, os pneus. E nós não fazemos o mesmo em todos os locais que nós frequentamos hoje em dia, principalmente em locais de reunião de público, né? Como restaurantes, casas noturnas, casas de shows. E nós deveríamos exigir o cumprimento disso. Né? E aquelas casas noturnas que a gente às vezes passa, você passa da rua, você vê, lá dentro já está cheio e ainda tem gente do lado de fora. Então a primeira pergunta que ocorre, bom, se lá dentro já está cheio, tem pouca entrada, pouca saída, e já tem gente do lado de fora, se acontecer alguma coisa lá dentro, ainda mais que o pessoal normalmente está ingerindo bebida alcoólica ou alguma coisa, em ambiente fechado, se acontecer alguma coisa, como é que se dá para evacuar? Missionário, é um outro trabalho que exigiria uma fiscalização séria.
com a presença do nosso profissional, ele já estaria preparado para saber a lotação. Então, quando o estabelecimento possui autorização do Corpo de Bombeiros, automaticamente, em função do número de saídas, né, da área construída, do número de saídas, o Corpo de Bombeiros determina aquela lotação. Infelizmente, né, locais que às vezes recebem autorização do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para 300, colocam 700, 800, até 1.000 pessoas. E isso daí foge ao controle do nosso profissional, porque se o Corpo de Bombeiros calculou o número de pessoas pelo número de saídas, um bombeiro profissional civil dentro daquele estabelecimento que deveria possuir 300, tendo 1.000 pessoas, fica praticamente impossível controlar numa situação de emergência. Então, realmente, é um trabalho conjunto dos órgãos públicos, né? A nossa profissão precisa mesmo que haja uma fiscalização, né? Nós precisamos, como profissionais, que nos auxiliem, porque nós temos um treinamento, temos o preparo, sabemos como atender as pessoas numa situação de emergência, mas, infelizmente, por ganância, muitas vezes, né, de alguns comerciantes, alguns empresários inescrupulosos, o trabalho de todos nós fica dificultado, fica difícil de ser executado. E muitas vezes acaba ocorrendo o que ocorreu no Rio Grande do Sul, onde as vidas não podem, não tem volta, né, infelizmente. Luciano, nosso programa está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado. Te colocar à disposição. Alguma pergunta que eu não fiz? Algo que você queira esclarecer o nosso telespectador? Eu gostaria de agradecer imensamente, missionário. Eu gostaria de agradecer a pessoa que nos indicou aqui, que colega nosso, é o Ricardo Cadinho, ao senhor Ivan Campos, do Conselho Nacional de Bombeiros Civis, que tem dado um apoio ao nosso trabalho, à nossa escola, para que ela tenha um alto padrão de qualidade, uma pessoa que vem se empenhando. Existem pessoas profissionais lutando pelo Brasil, né, afora, para que nós tenhamos uma legislação que seja cumprida de norte a sul e que futuramente nós não tenhamos mais episódios trágicos como o do Rio Grande do Sul. E agradeço imensamente. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado mesmo. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Programa Ponto de Equilíbrio, agora novo horário, de segunda a sexta-feira, meia-noite, um pouco mais cedo. Não esqueça, de segunda a sexta, meia-noite. Espero por você.